Você já pensou que o cinema nem sempre quis mostrar o mundo como ele é, mas como ele parece quando estamos com medo, confusos ou perdidos? Pois é, no começo do século XX, na Alemanha, surgiu um movimento que fez exatamente isso: o expressionismo alemão. Depois da Primeira Guerra Mundial, o país estava em crise. As pessoas tinham medo do futuro, sentiam incerteza, culpa, ansiedade, e os artistas transformaram tudo isso em imagens distorcidas, sombras gigantes e emoções exageradas. No expressionismo alemão, o que importa não é a realidade, e sim o sentimento. Casas inclinadas, ruas tortas, monstros, personagens desesperados e sombras enormes. Tudo isso vira linguagem para mostrar o lado escuro da mente humana. Esse movimento mudou o cinema para sempre. Ele criou a base do terror psicológico, inspirou o cinema noir e até filmes de hoje, como o filme do Tim Burton ou Farol, carregam sua marca sombria. E agora vamos conhecer 3 filmes essenciais desse movimento que colocou nossos medos na tela e nunca mais deixou as sombras em paz. Nosferatu, de 1922. Nosferatu não é só um filme de vampiro, ele é praticamente a origem do terror do cinema como a gente conhece. Dirigido por F.W. Murnau, ele adapta Drácula sem permissão, e por isso foi considerado plágio. Mas, ironicamente, acabou se tornando ainda mais famoso e influente do que muitas versões oficiais da história. Aqui, o conto do vampiro ganha um tom muito mais sombrio e grotesco. Hutter é enviado para fechar um negócio com o Conde Orlok, e desde o início tudo parece errado. Atravessar o caminho até o castelo já parece um pesadelo, e quando Orlok aparece magro, pálido, com orelhas pontudas e dentes afiados, a sensação é de pesadelo vivo. Enquanto muitas histórias de vampiro mostram criaturas sedutoras e elegantes, Nosferatu faz o oposto. Orlok não seduz, ele amedronta. Ele é a personificação da doença, da morte e do desconhecido. A estética expressionista está em todo lugar, nas sombras alongadas e ameaçadoras, nos ângulos estranhos, nas expressões exageradas e nos cenários que parecem sonhos ou delírios. O medo não vem só da história, mas da forma como o filme parece. Você sente que algo está errado o tempo inteiro. E tem um detalhe importante: o filme foi lançado em uma época em que a Europa lidava com traumas da guerra como epidemias reais, e muitos críticos veem Nosferatu como retrato desse medo coletivo da morte, da contaminação e do inimigo invisível. E vale lembrar, a aparência do Orlok também já foi interpretada como um reflexo dos estereótipos antissemitas da época, reforçando o clima cultural sombrio que antecedeu o nazismo. Mesmo com polêmicas e com quase ter sido destruído por processo judicial, Nosferatu sobreviveu e hoje é um dos maiores monumentos do cinema. Esse filme não só inventou muito do que chamamos de terror, ele provou que o medo também pode ser uma obra de arte. O Golem, Como Veio ao Mundo, de 1920. Antes de Frankenstein ganhar a vida no cinema, já existia o Golem, uma lenda do folclore judaico que o cinema transformou numa verdadeira pintura sombria. Dirigido por Paul Wegener e Karl Beuys, esse filme é um marco do expressionismo alemão e constrói um mundo onde cada parede torta e cada rua inclinada parecem carregar o peso da opressão. A história se passa na Praga medieval. Um rabino cria um homem feito de barro, o Golem, para proteger os judeus da perseguição. Mas como toda boa história de criação artificial, aquilo que nasce para salvar também pode destruir. O filme usa cenários nada realistas, prédios inclinados, ruas estreitas e deformadas, luzes que parecem apertar os personagens. Nada ali quer imitar a realidade. Tudo serve para expressar medo, tensão e sentimento de estar sempre à beira do perigo. E o Golem em si não é um monstro cruel, mas uma criatura trágica. Ele carrega a dor de existir sem escolha, obedecendo ordens e lutando contra o destino. Uma metáfora perfeita para a fragilidade humana e para o perigo de brincar com o poder demais. Mas o simbolismo vai além. Por ser uma história do povo judeu feita no contexto alemão da época, muitos debates surgem. Alguns veem o filme como uma defesa cultural, outros enxergam traços que reforçam estereótipos, já que o gueto é mostrado de forma exótica e isolada. É uma obra rica, complexa e marcada pelas tensões sociais de seu tempo. E isso só deixa tudo ainda mais intenso. No fim, o Golem é tanto um filme de terror quanto uma reflexão. Até onde vai a responsabilidade de quem cria? E quando a necessidade de proteção vira destruição. Esse filme abriu caminho para o cinema de monstros e para a história onde a criatura é tão vítima quanto ameaça. Não é só terror, é tragédia, e é expressionismo em sua forma mais pura. Fausto, de 1926. Se Nosferatu transformou o medo em sombra e Golem transformou o barro em angústia, então Fausto transformou a alma humana em um campo de batalha. Dirigido por F.W. Murnau, Fausto é uma adaptação da famosa lenda alemã sobre um homem que, desesperado por poder e juventude, faz um pacto com o demônio Mefisto. E aqui, o expressionismo atinge um nível quase mítico. Murnau cria um mundo dividido entre luz e escuridão. Literalmente. Luz suave e difusa para o divino, sombras profundas e recortes dramáticos para o maligno, neblina, fumaça e sobreposições criando imagens quase mágicas.
reais. É como assistir a um sonho, ou melhor, um pesadelo poético. Fausto não é simplesmente um homem fraco, ele representa algo maior, a humanidade tentando escapar do sofrimento e caindo na própria ganância. A cada desejo satisfeito, algo mais se perde, e quando o prazer vira culpa, a tragédia toma conta. Mas, diferente de muitos filmes trágicos, Fausto também fala sobre redenção. Aqui, até quem cai no mais profundo erro pode encontrar luz, se o arrependimento for verdadeiro. É cinema como pintura, poesia e teatro ao mesmo tempo. Uma obra onde a estética não acompanha a história, ela é a história. Fausto não só encerra a era do ouro do expressionismo alemão, ele prova que a luta interna entre bem e mal pode ser tão épica quanto qualquer batalha física. Agora que a gente visitou os corredores escuros do expressionismo alemão, dá pra entender uma coisa importante. Esses filmes não queriam nos assustar só com monstros, eles queriam mostrar os monstros por dentro. Nosferatu trouxe o medo invisível da morte, da doença e do desconhecido. O Golem mostrou o peso da opressão, da criação e do perigo de brincar com forças maiores que nós. E Fausto revelou como a ambição, desejo e arrependimento podem destruir e talvez salvar uma alma. O expressionismo não buscava o real, buscava o emocional, o psicológico, o que acontece quando a luz falha e tudo que resta é encarar a sombra. E mesmo depois de 100 anos, essas obras continuam vivas. Todo filme que usa contraste pesado, vilão deformado, cenários estranhos ou terror psicológico carrega um pedacinho dessa escola que transformou o medo em arte. No fim das contas, o expressionismo alemão não só inventou novas imagens, ele inventou novas sensações e provou que no cinema, às vezes o que não vemos é mais poderoso do que o que está na tela.